Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Jorge, sou da área de História, Filosofia e Sociologia e eu estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre ética, né? Uma das áreas da filosofia mais importantes aí, porque dizem respeito às nossas escolhas, às nossas ações e ao modo como nós organizamos a nossa vida, seja ela do ponto de vista individual, seja ela do ponto de vista coletivo, né? As relações, por exemplo, entre ética e as profissões, entre ética e a política, e sempre tendo em vista aí as teorias que os filósofos desenvolveram desde lá do início da modernidade até os dias de hoje. Hoje falaremos um pouco também sobre bioética, é uma sub-área da ética que faz assim, se dedica a investigar questões como a pesquisa com seres humanos e com animais, os direitos dos animais, por exemplo, né? E o papel que a ciência tem, ou os perigos que a ciência pode significar para as pesquisas éticas. Por exemplo, quando fazemos pesquisas com células-tronco, por exemplo, né? Isso pode implicar em questões éticas muito difíceis de se resolver. Bom, mas desde o início nós viemos trabalhando aí as tendências éticas mais comuns, mais clássicas, né, e mais difundidas também, que podem se dividir em éticas racionalistas, como foi, por exemplo, a do Kant, que nós falamos lá no início, as éticas utilitaristas também, do Jeremy Bentham, e as éticas antirracionalistas, como, por exemplo, a do Sr. Friedrich Nietzsche. O Nietzsche não se pode dizer que exatamente que ele tenha uma ética, mas ele faz uma grande crítica ao pensamento ético ocidental e também à religião, né, que é uma segunda maneira de refletir sobre os problemas éticos. Falamos do existencialismo do Sr. Jean-Paul Sartre, da Simone de Beauvoir e do Martin Heidegger, que também é uma terceira via e contemporânea para analisar os problemas da ética. A Hannah Arendt, que foi uma filósofa também que se preocupou com o papel da ética na política, por isso ela trabalhou ali o contexto da Segunda Guerra Mundial e principalmente do fenômeno do autoritarismo e da banalidade do mal. Falamos de um filósofo ainda vivo, né, que é o Sr. Jürgen Habermas, que trabalha a ideia de uma ética discursiva, que busca sempre o consenso. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre Michel Foucault. Michel Foucault é um filósofo também contemporâneo muito importante para as pesquisas éticas e para a nossa compreensão do mundo moderno, né? Ele faz uma análise do mundo moderno, aliás, uma análise da história da filosofia. O conceito que ele vai trabalhar hoje é um conceito que começou lá no mundo antigo, que é o conceito de cuidado de si, que foi desenvolvido pela cultura grega clássica, né? O cuidado de si, segundo Foucault, lá no mundo antigo, era uma ocupação fundamental dos indivíduos, né? Principalmente porque esse cuidado de si significava também um cuidado da cidade. O indivíduo no mundo antigo ele estava intimamente ligado, integrado à realidade da cidade. Então, cuidar de si era também cuidar da sociedade, de alguma maneira. Vamos lembrar, por exemplo, Sócrates, né? O Sócrates era um desses filósofos que recomendavam o autoconhecimento como uma maneira de cuidar de si mesmo. Já no século XX, então, muitos séculos depois, né, o Foucault resgatou esse conceito desenvolvido pelos gregos e apontou a sua relevância para o mundo contemporâneo. Afinal, segundo Foucault, um indivíduo é capaz de se conhecer e assim discernir entre a própria subjetividade, entre si mesmo, né, e os elementos exteriores, como, por exemplo, a cultura, os costumes, né, e aquilo que representa uma imposição para a sua liberdade individual. Por isso, segundo Foucault, era preciso, então, isso possibilitaria sua resistência. Esse conhecimento permite ao indivíduo que resista, né, a essas pressões do mundo exterior e encontre, então, o caminho aí de uma independência, né, para assumir o poder sobre si mesmo, que se torne senhor de si mesmo. Vamos lembrar que esse tipo de pensamento que o Michel Foucault desenvolveu tem uma influência, né, do pensamento nietzschiano, que valorizava a singularidade e o papel que o indivíduo tinha na sua própria formação, né, a formação da sua própria subjetividade. Algo que também se relaciona
com os existencialistas, principalmente o Jean-Paul Sartre, né, que defende a ideia de que cada um de nós escolhe com liberdade e também com responsabilidade aquilo que fazemos com a nossa própria vida e com a vida da sociedade. O Michel Foucault, então, foi um dos filósofos bastante importantes para a ética contemporânea, exatamente porque ele resgata o conceito do cuidado de si, da tomada, né, de decisão, a tomada de poder sobre si mesmo. Um ponto aí bastante importante para a gente pensar o homem contemporâneo. Vou falar para vocês um pouco sobre um outro filósofo chamado Fernando Savater. O Savater buscou, né, encontrar qual era o fundamento da ética, e ele encontrou esse fundamento no amor próprio do ser humano, ou seja, no desejo que o ser humano tem de autoconservação, de potencialização das próprias capacidades, né, dos próprios recursos e também da autoperpetuação. Ele aponta esse amor próprio como sendo o fator que permite os seres humanos resistir à certeza da morte e a buscar a liberdade. Então, o que nos faz fortes diante das incertezas e da finitude humana é exatamente essas capacidades aí de autoconservação, de a potencialização das capacidades de autoperpetuação também, e no amor próprio, esse sendo então o fundamento da ética. Segundo o Savater, ele apresenta, na verdade, uma visão positiva do individualismo, afirmando que a virtude é praticada individualmente, né? E, por outro lado, ressalta também a importância da participação e da responsabilidade social, né? E o reconhecimento dos direitos humanos. Afinal, para ele, todos os seres humanos são sujeitos de direito. Novamente, um filósofo contemporâneo está pensando os problemas da ética e é largamente influenciado aí pelo pensamento do Nietzsche. Então vocês lembram que na aula que nós conversamos sobre o Nietzsche, eu recomendei que vocês prestassem bastante atenção, exatamente por se tratar de um filósofo que tem um grande impacto no mundo contemporâneo. E por fim, eu vou falar para vocês um pouco sobre a bioética, que é uma junção de duas áreas do conhecimento, né, a filosofia e a biologia, e estudam aí, se juntam para encontrar as melhores maneiras de compreender o mundo dos organismos, o mundo dos seres vivos e as implicações éticas para isso. Então a bioética estuda, por exemplo, os direitos dos animais, né, a utilização que os seres humanos fazem dos animais para a prática da pesquisa científica e não só dos animais, mas também dos outros seres humanos. Será que podemos utilizar seres humanos para fazer pesquisa científica? Enfim, a bioética trabalha esse tipo de questão e tem na figura do Peter Singer, né, um filósofo aí importante e grande representante dessa área da bioética. No contexto, então, da bioética, o Peter Singer retoma um princípio filosófico, é o princípio da igualdade, defendido pelos utilitaristas. Então percebam que tudo está resgatando ali os conhecimentos da idade moderna, né? E afirma esse princípio de igualdade dos utilitaristas, afirma que todos os indivíduos têm direitos iguais. Exclui, portanto, qualquer possibilidade de discriminação, tais como racismo, sexismo ou especismo, né? E ressalta a importância de evitar o sofrimento de qualquer ser capaz de sentir. E aqui o Peter Singer também é um cara importante, porque ele defende a ideia de que os seres vivos, em geral, são capazes de sentir e, portanto, eles são objetos de preocupação ética, né? Com isso, nós fechamos, então, o volume de ética e eu vou indicar para você as atividades que vão, né, da página, vão do final do volume ali, no final desse volume tem as atividades, tá? E também as atividades que estão lá no livro de atividades. Hoje, como nós encerramos todos os conteúdos, você já tem condições de fazer essas atividades e eu tenho certeza que elas vão ajudar você a entender um pouco melhor o pensamento dos filósofos. Ok, por hoje é isso. Bons estudos. Lembre-se de compartilhar aquilo que você aprendeu. E até a próxima aula. Tchau, tchau.